Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um WiseCast. Hoje estamos aqui com o Vinícius, que faz parte aqui do time de gestão de tráfego da Wise Marketing. E a gente vai conversar um pouquinho sobre inteligência artificial. A que ponto essa nova era, né? Pode ser benéfica, a que ponto pode ser prejudicial para você que tem uma empresa, para você que é empreendedor. Então, se apresenta aí um pouquinho, Vinícius. Prazer, pessoal. Me chamo Vinícius, tá? Eu faço parte do time de gestão de tráfego daqui da empresa. E a gente vai falar, né, como ele comentou, sobre inteligência artificial, que é algo que eu acho que é, como é que eu posso dizer, a virada de chave do século, velho. Porque é algo que você nunca imaginou que teria. Eu, quando era mais novo, acho que uns 10 anos atrás, eu imaginava que a gente estaria numa sociedade um pouco mais avançada em relação à estrutura. Não está ainda, mas eu acho que isso de inteligência artificial é algo que eu nunca imaginei que teria em si, né? Eu sempre via robô trabalhando e tal pra gente, mas não dessa forma. Sim. Acho que tinha muita coisa robotizada, né? Coisas que ferramentas, né? Que faziam coisas já programadas. Mas algo que pensa, é um cérebro por trás do que está sendo feito. Vamos dar um exemplo, o ChatGPT hoje. Você dá um texto, um exemplo lá do que você quer, então ele manda várias opções, como se fosse de fato uma pessoa ali falando por trás. Isso é interessante e dá um pouquinho até de medo. Então, assim, a gente fica meio que perdido, né? A que ponto isso pode ser benéfico para a minha empresa, né? A que ponto isso vai me beneficiar? Porque nada se compara a uma mente de fato de um ser humano, né? Porque é uma mente criativa, suas ideias, mas claro que a gente precisa, além de facilitar, né, a nossa vida, não só o chat GPT, mas a inteligência artificial em si, Sim. vai deixar a nossa vida um pouco mais prática, vai economizar tempo e muitas coisas. Mas, assim, você que trabalha hoje em tráfego, né? A gente sabe que está existindo hoje inteligência artificial para tudo, né? Está surgindo aí. Então, já existe, na verdade, uma ferramenta que ajuda o gestor de tráfego em algumas coisas que ele está fazendo, no caso. Consigo entender, sim. Cara, sim, o próprio Google ele já trabalha com inteligência artificial há muito tempo, tá? Então, antes ele não dava tão na cara que era em si uma inteligência artificial que trabalhava. Mas hoje, quando eu vou fazer uma reunião com um cliente, né, eu falo logo, é uma inteligência artificial que trabalha e ela precisa de tempo para poder agilizar isso, porque é uma mente que vai estar trabalhando por trás para poder entender como é que ela vai atingir tal possível cliente, em tal possível nicho, ou seja, é uma gama de coisas que culminam para que a inteligência artificial trabalhe da melhor forma possível. Sim. O próprio Google ele tem essa inteligência artificial nas campanhas em afins para poder trabalhar. E a gente que vai lapidando isso. Não é só jogar e esperar que vai acontecer. Possa ser que venha, possa ser sim, mas tipo, com o ajuste do ser humano, a inteligência, faz com que a gente tenha um ganho benéfico. Sim. Tá? O mal do pessoal é acreditar que só a inteligência artificial vai fazer tudo sozinha. Sim. Tá? E o pessoal pensa, pô, beleza, inteligência artificial, massa. ChatGPT, massa, me ajudando. Mas até onde eu vou ficar com o meu emprego? Isso aqui tá me ajudando demais. É verdade. Então, acredito que a inteligência artificial ela já existia, né? Era meio que maquiada por trás. Só veio ficar em evidência, de fato, por conta das ferramentas que surgiram, de fato, sendo inteligência artificial, né? Fazendo determinadas coisas pontuais, né? Hoje, se você consegue editar um vídeo, você consegue colocar uma pessoa falando na frente fazer um vídeo com uma pessoa falando o texto que você quer. Isso aí é perigoso. Isso é perigoso. Muito perigoso. Eu já vi rolando na rede social, fizeram um vídeo do Silvio Santos no Jornal Nacional. Então, se você não parar para analisar e ver a que ponto aquilo é verdade ou não, é verídico ou não, você acaba caindo, né? Você acaba sendo enganado por isso. Então, é por isso que a gente fica meio que... A que ponto isso vai beneficiar a minha empresa, né? Porque tem aí hoje as fake news, tem aí hoje a questão das coisas que trazem coisas ruins para a empresa, né? Sim. Então, a que ponto isso vai beneficiar, né? A que ponto eu posso colocar um limite? Não, eu tenho que colocar um limite para a inteligência artificial trabalhar até aqui, porque isso vai me ajudar em coisas mais práticas para a minha empresa
E, lógico, ter os funcionários, né? Os colaboradores, Sim, para não sim. substituir os seres humanos, né? Por favor, não substituam. Então, Deixa eu ficar com o meu trabalho, que eu tenho um boleto para pagar. Olha, eu acho interessante isso que tu tocou no assunto, porque eu acho que as próprias empresas que elas são donas dessas inteligências artificiais já colocam um limite. sim, Porque eu lembro que saiu uma matéria de uma inteligência artificial que ela não tinha limite. sim. Tipo, o que você perguntasse ela falava, e daí o pessoal não ficou só naquela bolha da segurança, sabe? Foi partindo para umas pesquisas um pouco mais obscuras, e daí viu que já estava tomando um rumo diferente. Sim. Foi até uma inteligência artificial que eu acho que foi o próprio Google que tentou fazer para equiparar com o ChatGPT. Sim. Mas aí eles já cancelaram o projeto e estão refazendo. E eu acho que ele já vem com limite em relação a isso, porque senão fica muito fácil para você ter acesso a muita coisa, velho. E eu acho que isso ajuda a gente, tá? Mas da mesma forma que ajuda, eu sou meio que pró e contra, cara. Sim. Porque, beleza, mas tá lhe ajudando, tá pronto. Pra mim, eu uso muito o ChatGPT para pegar descrições, para pegar alguns títulos diferentes, porque se você ficar fazendo a mesma coisa sempre, você vai acabar repetindo as mesmas coisas. Aí, para eu pegar uma variação diferente, uma palavra que é sinônimo da outra, então eu acabo usando muito. Em relação a imagens, cara, tem uma inteligência artificial que é o Midjourney, eu já até mostrei, não foi? Que até mostrei para o pessoal que era para ter. É muito interessante. Aquelas imagens ali são geradas por inteligência artificial, então tipo, é muito interessante o nível de exatidão que ele tem de conseguir transpassar aquela ideia que você só digitou em linhas, tá ligado? Sim. Isso daí ajuda bastante, tipo, em relação a criativos estáticos, que são as imagens que às vezes vocês fazem, enfim. Também em relação à inteligência ajuda no título, na descrição. Porém, se você não tiver o cuidado, fica muito robótico. Fica muito na cara que tipo, foi uma inteligência artificial que fez. Tá? É mais perceptível para mim e para você que já trabalha do que para um cara que está só recebendo anúncio. Sim. E isso é muito visado, tanto por a gente que trabalha em si, tanto por outras empresas que também trabalham com marketing. Aí o que é interessante? Não depender da inteligência artificial. 100%, né? Porque se você ficar à mercê daquela inteligência, se chegar a um ponto que você não puder usar, por algum motivo, tu vai acabar num poço de como é que eu posso dizer? Acho que trava, né? Trava. A parte criativa da pessoa, né? Trava, porque você tá tão à mercê daquilo Bloqueio dali. criativo. Bloqueio. É exatamente essa palavra que eu queria encontrar, fugiu da mente. Bloqueio criativo. É isso que eu, como artista, eu me prezo muito em relação a isso. Porque, hora ou outra, quando eu tento fazer algo diferente daquilo que eu já fazia, ou que eu já tinha costume de fazer por muito tempo, eu me quebro. Sim. Porque você não tem margem de explorar, sabe? E eu acho que pra vocês, não sei se afeta tanto. Tu consegue dizer se afeta em si diretamente? Afeta bastante. Assim, se você ficar repetidamente dependendo de uma ferramenta, você acaba tendo esse bloqueio criativo quando você vai colocar a sua criatividade em prática, entendeu? Então, a mesma coisa é como você falou aí da questão da imagem. A ferramenta que tu me mostrou é interessantíssima, porque a gente usa banco de imagens, né, pago. Então, muitas vezes, uma imagem que a gente está usando hoje aqui, a gente já viu em vários lugares. Mas a inteligência artificial, nesse caso, ela nos dá novidades. Né? Um exemplo, eu quero usar uma imagem específica para um criativo, uma arte, uma divulgação. Então, eu posso descrever aquela imagem para a inteligência artificial e ela pode criar isso para mim de forma exclusiva, entendeu? Até o Photoshop hoje, ele está com essa ferramenta da inteligência artificial integrada ao programa. Então, você consegue criar imagens de forma exclusiva. Então, um exemplo, uma coisa que você tem no banco de imagens que todo mundo pode usar, na inteligência artificial é algo que é só seu. Até aí tudo bem. Mas, por exemplo, se você ficar dependendo do ChatGPT para criar textos, criar copies, criar legendas diretamente, todo dia, para os seus clientes, quando você vai precisar ter algo criativo que precise de agilidade, eu estou sem meu notebook, estou sem meu celular, preciso criar. Vai ter esse bloqueio criativo, entendeu? Porque, poxa, minha mente já está dependendo daquilo, entendeu? Então, eu acho que nesse ponto ele se torna um ponto de risco, de você estar dependendo de uma ferramenta, entendeu? Lógico que você tem que ter aquele equilíbrio, como você mesmo usa para necessidades pontuais, específicas. Preciso de algo mais novo, preciso de uma coisa mais, uma novidade, algo que venha ajudar o que eu estou fazendo, mas que você não, de fato, fique dependendo 100% do seu conteúdo, seja feito por aquilo, entendeu? Exatamente. Então, tem algo que eu acho interessante pra caramba, que eu acho que com vocês acontece, comigo também acontece,
tanto em relação ao tráfego em si, como outras áreas que tem, que é o seguinte: às vezes eu procuro algo que é tão específico, eu falei até com um colaborador daqui da empresa, que é tão específico que eu não consigo descrever. Tá a ideia na minha cabeça, mas eu não consigo transpassar. Eu falei pra ele, eu preciso de um som que faça esse barulho. Ele, mas tem esse. Eu falei, mas não é esse aqui não, é outro. Aí eu fico naquela de querer algo muito específico e eu não conseguir reproduzir da forma que eu estou pensando, Sim. ou eu não consegui criar, tanto por falta de habilidade técnica, que é o que acontece, ou simplesmente pelo fato de eu não conseguir expressar. Sim. Aí é que entra a inteligência artificial. Sim. Mas, tipo, toda hora tu tá utilizando a inteligência artificial, tu vai meio que se desprender da tua habilidade que tu construiu para estar dependendo da habilidade de uma inteligência artificial. É um ponto de ajuda que você vai ter, né, com a inteligência artificial. Você que está assistindo hoje, quer integrar uma inteligência artificial, alguma ferramenta na sua empresa, tem que ter esse olhar criterioso, né? Lógico que tem que ter a sua equipe por trás, trabalhando para o que você está precisando, mas se você quer integrar uma inteligência artificial, estude, veja que pontos limitantes tem, a que ponto vai ajudar, a que ponto vai prejudicar. Consulte os profissionais que estão na sua empresa, porque você não pode estar tem aqui uma inteligência artificial, mas a equipe precisa estar alinhada com isso. Né? A equipe precisa estar em conformidade com isso também, para poder, isso aqui vai ajudar a gente, isso aqui não vai. Então tem que ter esse ponto de alinhamento, porque como eu já disse aqui no começo, nada substitui uma mente humana, Exatamente. uma mente criativa. Então tem que ter esse ponto de equilíbrio. Estou falando de áudio, aí eu lembrei aqui que já conseguem reproduzir músicas com vozes de pessoas, vamos dizer, que já falecidas, por exemplo, Marília Mendonça. Já produziram vários áudios de músicas que ela não cantava, mas com a voz dela. Então isso também é um ponto perigoso, porque assim, você consegue produzir já um áudio com a voz de alguém, a inteligência artificial pega o áudio, né, um trechozinho de um áudio original da pessoa, e já consegue reproduzir um áudio completo. É complicado isso aí. O tanto de meme que eu já vi com voz de famoso também. Sim, é muito complicado. Hoje, eu vi isso como uma facilidade nessa criação de vídeo. Tem uma ferramenta que você tá lendo aqui, tá olhando aqui para a câmera, lendo o texto, né? Pessoas que não têm costume de estar filmando, mas lê o texto. Porém, quando você está mostrando para a pessoa, a inteligência artificial mostra que você está olhando para cá. Não. Então, ele fixa o seu olho aqui, mas, porém, para a pessoa você está olhando para cá. Isso eu gostei. Isso eu gostei, isso é legal. Assim, né? Porque assim, você... Uma hora ou outra tu fica vesgo, né? Acontece. Isso é legal, porque você não tem costume de gravar vídeo, quer estar lendo ali um textozinho, né, alguma coisa, então não consegue decorar, mas tem que estar lendo alguma coisa, então isso facilita, né, para você estar desviando o olhar direto. Então a inteligência artificial, ela consegue ter esse manuseio aí, foi muito interessante. E é bem perigoso também, tenho até medo desses negócios. Eu tenho medo do caramba, não só em tipo de perder a posição de empregado, né? Mas também de perder o direito de liberdade, cara. Sim. Eu acho que isso aí é bem perigoso. De você ser, como é que eu posso dizer, ser vítima de alguma maldade de alguém que tu sabe que a maldade só vem aumentando, enfim, né? Isso é assunto para outro podcast. De alguma coisa acabar cometendo a você e você meio que tomar as consequências, sabe? Eu acho isso bem perigoso. Outro ponto que eu acho interessante de comentar é que é o seguinte: a inteligência artificial, ela entrega aquilo que se espera. Sim. Ela entrega a criatividade, não a criatividade, ela entrega o trabalho em si, o que você pediu, mas tem algo que a mente humana entrega que a inteligência artificial não entrega, que foi o que eu falei antes, que é a criatividade. Isso. Porque são as vivências, tá? Tanto no âmbito da vida, no âmbito do trabalho, que tornam você uma mente única, que fazem você uma pessoa única. Então a criatividade, ela provém do seu jeito ímpar. Ou seja, foi o seu jeito de crescer, de ser criado, enfim, que tornou você uma pessoa que faz com que você tenha uma criatividade diferente. Sim. Mesmo que eu e você tenham ideias semelhantes, mas a gente vai chegar num ponto diferente, entende? E é isso que faz ainda, em si, a inteligência ser inferior à mente humana. Sim. Tá? Porque para a gente chegar ao nível de inteligência artificial, tanto em design, vamos falar de design gráfico, em imagem estática, basta apenas ter a habilidade, ter o conhecimento em si da plataforma, é um conhecimento amplo, que demanda tempo, Sim. tá? Mas consegue-se chegar, não equiparado, mas chega. A diferença é exatamente isso, é a criatividade, são sacadas que são
como é que eu posso dizer? Era exatamente aquilo que faltava, sabe? Às vezes você pega uma imagem que é no inteligência artificial, é ótimo, é legal, é interessante, mas tipo, falta Tá só faltando esse alguma daqui, coisa, pra né? esse daqui se A tornar... cereja do bolo. falta... Aí você vai no Photoshop, você mexe, você vai no Sim, Canva, sim. sabe? E é exatamente isso que a inteligência artificial não entrega, velho. Outra coisa massa é que a inteligência artificial, ela gera, em relação a imagens, de gerar imagens, você pode estar utilizando essas imagens para colocar como capa de música, que a galera usa, ou então fazer algum fly em relação à doação, interessante também. Ou então até mesmo você fazer um NFT, que a galera utiliza para vender, que ficou famoso por um tempo, acho que até o pessoal vende e compra hoje em dia. Sim. Mas enfim, esse é bem interessante de falar em relação à inteligência artificial. Sim, acho que isso vai muito do profissional, né? Ter esse olhar. A gente pode sim utilizar uma imagem, pode utilizar um texto, pode utilizar algo que a inteligência artificial vai fazer, mas que você não utilize 100%, entendeu? Poxa, eu vou copiar aqui, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Pega, mas dá o teu toque, faz a tua edição, vê o que é que tá faltando, vê o que é que tá... mexe um pouquinho, porque, querendo ou não, dá para se perceber que foi feito por uma inteligência artificial, que foi feito por um ser humano. Entendeu? Dá para se perceber. Principalmente imagem, edição de imagem. Hoje, uma inteligência artificial faz uma imagem, mas ela faz uma imagem tão perfeita que você percebe que foi feita uma inteligência artificial. Não tem rugas, não tem espinha, não tem nada. Tá bonito demais. Tá Aí muito, tá muito perfeito. Então, não tem como, entendeu? Uma inteligência artificial, ela faz a perfeição. Ela tenta beirar a perfeição. Mas o profissional, ele vai pegar o conteúdo e vai criar de forma criativa, entendeu? Vai ter seus defeitos, vai ter suas falhas, mas você consegue perceber, consegue diferenciar o que foi feito por uma inteligência artificial e o que foi feito por uma mente criativa, né? Um profissional ali por trás daquilo. É interessante até a edição de imagem, velho. Isso é muito legal, porque recentemente eu peguei uma foto minha, eu coloquei para edição, eu coloquei para inteligência artificial tirar as imperfeições, né, da imagem. Ah, pô, é bonito, me tirou da imagem. Ai, tirou tudo o que tava tirou da imagem, pô, tu acredita? Deixa eu te contar, isso é muito legal da gente estar conversando e debater, porque é algo que você pensa que é pequeno, que é um assunto pequeno, mas quando você vai explorando, você vê que pega uma margem muito grande. É muito profundo. Tem um outro ponto que eu queria falar contigo, mas por incrível que pareça, sumiu também. Mas vou lembrei. Sim. Como é que tu... Assim, não em relação à imagem, mas falando de copy, de título, descrição, como é que tu consegue perceber se é ou se não é uma inteligência artificial que fez? A inteligência artificial, ela usa palavras muito perfeitas, entendeu? Muito técnicas às vezes, e você consegue perceber aquelas palavras muito formal. A palavra é essa, muito formal. A gente consegue botar ainda um viciozinho de linguagem, uma coisinha aqui que venha se conectar com a pessoa, com o público. Se for um exemplo... Vamos falar do que é famoso aqui na nossa cidade, né? O Instagram do Recife Ordinário. Ele usa uma linguagem nordestina. Então ali você consegue perceber que ele se adapta à linguagem da região, entendeu? Então você consegue perceber que é alguém que está fazendo aquilo ali, não é uma inteligência artificial. Se você for conseguir colocar para a inteligência artificial fazer aquilo, ela vai colocar algo muito formal, entendeu? Não vai ter aqueles toquezinhos de linguagem que o ser humano consegue colocar, entendeu? Às vezes é não só um vício de linguagem, né? Que eu acredito que até a inteligência artificial, se você colocar escreva em modo cômico ou em teor cômico, consegue descrever em si. Mas eu acho que essas sacadas e tipo, mesmo que a inteligência faça do teor cômico ou do teor dramático, enfim, o que seja, a pessoa ela vai saber distinguir se foi você ou se foi uma inteligência artificial que fez. Por exemplo, desse exemplo que você deu do... Como eu não lembro? O Recife Ordinário. Aí você vai na cabeça sobre a pergunta. No Recife Ordinário ele já tem uma linguagem específica, que é uma linguagem um pouco mais nordestina, que é um pouco bem mais... popular. Um pouco bem popular. Ela já é bem popular, mais entre os jovens em si, né? De 18 a 25. E você consegue perceber quando está sendo uma pessoa realmente que está escrevendo. Tanto na posição das palavras, como em algumas coisas que são erros bem pequenos. Tá faltando um acento, tá faltando uma vírgula, tá faltando uma coisinha aqui. Misericórdia. A pessoa consegue perceber. Meu olho fica sangrando. Não, mas às vezes a gente peca
na ortografia, né? Falta uma vírgula aqui, porque a língua portuguesa eu acho que é uma das mais difíceis de se aprender. Eu tô há 20 anos sem falar direito ainda. É muita regra para se aprender, né? Então, a inteligência artificial, ela faz isso, entendeu? Ela faz algo perfeito, dentro das regras da língua portuguesa. Então, poxa, tá muito perfeito. Você vai ver um post lá, tem os 4 porquê certinho, cara. Eu junto tudinho, boto um PQ e tá pronto. Não tem problema comigo. Pois é, então acho que, voltando um pouquinho do que eu estava falando, acho que o empresário, né, o profissional, ele tem que ter esse olhar, né? E definir o que vai me ajudar, o que não vai me ajudar. Então, é importante, sim, você ter essas ferramentas na sua empresa, você ter essas ferramentas que vai lhe ajudar. Reúne tua equipe, reúne pessoal, procura ferramentas que vai otimizar, né, o serviço, a entrega, o tempo da pessoa, porque é complicado. Um exemplo aqui na Wise Market. A gente tem uma celeridade de conteúdos, né? Você que é do tráfego tem uma celeridade de campanhas para ser entregue, para subir tudinho. Mas você depende de uma inteligência artificial. Como você falou, o Google. Você depende de que ele venha se otimizar tudinho, porque é um cérebro artificial por trás que está trabalhando ali, mas você depende. E aqui a gente depende da mente humana e da mão de obra humana, né? Então, algo que venha otimizar essa mão de obra é importante, mas que não venha substituir isso. A partir do momento que você passa a substituir, aí você está entrando já numa zona de risco muito perigosa. Quando você começa a substituir. Eu acho que se eu substituísse 100% o meu trabalho em si, de tráfego, por uma inteligência artificial, ficaria de uma forma que eu faço hoje? Ficaria. Poderia até ficar um pouco melhor? Sim, porque tudo é sujeito à otimização em si, né? Mas tem coisas que são muito específicas que precisam ser ajustadas. Sim. A campanha que o tráfego sobe, tanto no Google como no Facebook, vocês deixam rodando. A inteligência ali tá rodando, tá entregando, mas vocês têm que o tempo todo estar otimizando. Então tem suas falhas. Daí você já percebe que não é 100%. Se fosse 100%, botava o dinheiro, deixava rodando, era só resultados, entendeu? Era só analisar os resultados que eu chegar. Mas precisa estar acompanhando isso. Então você percebe que tem esses erros aí. Porque todo o tempo precisa estar otimizando. Palavra-chave. No Facebook precisa estar otimizando o que é que está dando certo, o que é que não dá. Se está entregando para o público certo. Então tem todas essas variáveis aí que a inteligência artificial pode entregar para a sua empresa ou não. Tem um exemplo muito legal que aconteceu recentemente, que eu subi uma campanha, tá, em específico no Google, e daí a campanha foi rodando, porém com o tempo o cliente me passou um feedback, ele falou, tá chegando os contatos e tal, mas chegou uma mulher aqui reclamando que comprou uma cabeceira comigo e não recebeu estorno. Aí eu olhei assim e falei, uma cabeceira? Eu falei, mas tu trabalha com abertura de empresa? Ele, mas chegou uma mulher falando de cabeceira aqui, disse que queria um estorno porque não chegou. Eu falei, não sei, tu vendeu cabeceira? Ele, não, eu falei, então pronto, não tem estresse. Vou contar um que chegou aqui também na Wise Conte. Chegou uma criança para o comercial, né? Filtrou do marketing, chegou uma criança para o comercial perguntando se vendia filtro de Instagram. Foi até uma ex-colaboradora da gente, ela disse, chegou uma criança aqui perguntando se a gente vende filtro, e ela insistentemente, não, que é empresa de contabilidade, a gente não vende isso. Ela, tá, mas quanto é o filtro? E ficou insistindo, entendeu? Então pra você ver que tem essas falhas, vai chegar alguma coisa ou outra que você, poxa, isso aqui, se fosse eu que tivesse nesse olhar minucioso, não chegaria. Mas se você não tiver o acompanhamento da inteligência, né? Se você não tiver o acompanhamento, aquele equilíbrio, né, entre você e a inteligência ali que está funcionando, vai ter esses erros, né? Isso acontece. Tanto quando você trabalha 100% com alguém que está mexendo na campanha, ou quando você deixa a campanha se otimizar por si só, que eu acho que isso aí é bem perigoso de você deixar. Sim. Que é porque, nesse exemplo aí, se eu não tivesse mexido na campanha e retirado essa situação, a campanha ia continuar chamando a galera que comprou uma cabeceira e não teve estorno. Eu falei, pronto, vou ter que deixar trabalhar com a empresa, vou trabalhar com carpintaria agora. Com cabeceira. Fazer uma lei de pedição de cabeceira. Essa foi legal. Não, tem tanta pérola que chega. Tanta pérola. Legal. E engraçado que esse cliente da gente recebeu essa mensagem de 2 da manhã. Foi mesmo. Foi. E a mulher com teor alcoólico, né? Foi mesmo, foi.
E foi muito interessante, assim, né? No momento eu bati o olho assim e falei, tá muito estranho isso daqui, mas a gente conseguiu reverter. Era algo que, se eu deixasse apenas a inteligência artificial agir, daria errado. Pois é. Dessas questões das imagens, às vezes tem essas trends, né? Que o pessoal começa a publicar nos Instagram da vida. Então, tava publicando as fotos dos pais, foi até na época do Dia dos pais com uma criança, né? Quem não era pai, botava lá uma foto na inteligência artificial e ela gerava como se fosse seu filho. Mas você vê que era tão imperfeito que você via uma criança com 10 dedos, uma criança com 2 braços, uma criança, o rosto perfeito, tudinho, a imagem, aquele momento, mas quando você detalhava a imagem, você via todas as imperfeições ali. Caramba. Então você percebia que era uma inteligência artificial ali por trás, entendeu? Por mais que fosse perfeito, o momento que a inteligência artificial gerou ali, né, um cenário bonito, tal, emocionante, mas tem as suas imperfeições ali, entendeu? Você vê um tal de José, do Agreste, que gerou uma imagem em chat GPT, o filho nasceu bonito que só agora. Eu falei, não, esse filho aí é gringo, né, daqui não. Então tem seus perigos. Eu acho que as empresas, a gente está entrando hoje num século, eu não sei se foi uns 10 anos atrás, teve uma reportagem que falou assim, em 2020, em 2023, 2024, já vai ter carro voador. Eu acho que já tem, porém ainda não, né? Tem muita coisa encoberta aí, eu não sei se eu acredito ou não nessa lei da conspiração, mas tem muita coisa encoberta por aí. Mas acho que a inteligência artificial, se o ser humano não se atentar e colocar os seus limites, ela vem, né, para dominar o mundo. Tá tudo atualizando muito rápido, Tá por tudo incrível se que atualizando pareça. rápido. Sai uma reportagem, ó, um estudo que mostrou que tem mais avião no mar do que navio no céu. É interessante como as coisas vão evoluindo, né? Mais avião no mar. Olha, outra Esse coisa. é um piadista. Uma coisa que deveria ser pontual em relação às empresas é a humanização. Sim. Não deixar de ter humanização. Com certeza. Aí chega muito cliente que fala assim, olha, quem atende o contato que chega, o lead que chega, é um robô, é uma inteligência artificial. Eu falei, nem interessante não, vice. Porque se tu deixa uma inteligência artificial atender, fica com a cara tão robotizado que o cliente não se enxerga ali. Sim. Eu fiz um podcast com a Priscila. Sim. E a gente até tocou nesse assunto da página, ela trazer uma imagem de aconchego para esse cliente. Ele ia olhar para a página, é uma página interessante, eu me senti bem representado aqui, aí eu vou lá preencher o contato para eles entrarem em contato comigo. Então são esses pontos que fazem você ter uma evolução em relação a tanto de vendas como de prospecção de clientes. Porque não adianta de nada eu ter uma página que apresenta para o cliente toda a imagem da empresa, se é algo interessante, as artes gráficas, algo interessante, o anúncio tem uma peça gráfica que é algo interessante, mas quando chega para o contato no WhatsApp, é um robô que está falando com o cara. Pois é. Aí o cliente bate o olho e fala, não dá. Pois é. Aí volta e faz com o concorrente, que quem atendeu é o José. Pois é, aquela história, pessoas se conectam com pessoas, né? Quanto mais você robotizar a sua empresa, quanto mais você otimizar a sua empresa com coisas que não vão ter um ser humano por trás, é perigoso você não ter esse toque, essa sensibilidade humana, né? De que o cliente precisa. Beleza, está se atualizando, o mundo está virando um mundo digital, as coisas estão andando muito rápido. Muitas coisas surgindo de forma muito... inusitada e até espantosa, né? Vamos dizer assim, tem coisa que você olha assim, bicho, não tem necessidade disso. Coisa que causa até espanto. Mas se você entrar nessa onda do digital 100%, você acaba perdendo o toque humano, entendeu? A sensibilidade humana que tem por trás daquilo. Aqui na Wise Content, no grupo Wise, a gente tem essa cultura de ter sensibilidade humana por trás. Além do que, a gente usa que sim, acho que a gente usa aqui ferramentas de inteligência artificial que otimizam o tempo da gente, otimizam as entregas, os trabalhos, tudinho. Mas a gente não deixa de ter a humanização, porque isso faz com que a gente tenha a compreensão melhor do que o nosso cliente está querendo. Porque o certo é você fazer a aliação, né? Isso. Dessas duas coisas, a inteligência e o seu trabalho bem feito, né? Isso. Que eu acho que essas duas coisas são o ápice. Não só em relação a tráfego, não só em relação a landing page, não só em relação a arte gráficas, mas em tudo, em todos os processos. Em tudo. Tem página financeira, tem para documentação, tem para contabilidade. Hoje está surgindo muita inteligência artificial que está otimizando muita coisa. Então isso facilita sim a vida do empreendedor, mas não
voltando novamente ao ponto, não substitui uma mão de obra humana. Jamais. É uma coisa que tu falou que eu ressaltou aqui algo na minha mente, que foi o seguinte, quando você utiliza e vê que as pessoas ao redor, os concorrentes, estão utilizando inteligência artificial, estão usando posts que são semelhantes, imagens estáticas que são semelhantes, fica tudo tão padronizado. Isso. Parece que você está passando por uma galeria. Isso. É só aquilo mesmo e pronto, só tem isso. Você está seguindo a boiada, né? Só que quando você chega e entra em contato com alguém, uma empresa, que tem esse José, que atende você de uma forma espetacular, que bota você lá em cima, que bota uma oferta surpreendente até amanhã de meio-dia para você fazer, você se sente, como é que eu posso dizer, único. Eu me sinto único quando eu vou comprar alguma coisa e quem me atende é uma pessoa, ela me trata muito bem, ela fala como é que estão em relação ao preço das coisas, que seria interessante eu comprar. Isso é que faz a diferença, porque não é só uma venda. Não é só um site que você vendeu, não é só uma peça gráfica que você vendeu, mas é o que vem após. Isso. Porque vender é como chegar no topo, entre aspas. É muito fácil. O negócio é se manter ali em cima. Sim. Ou seja, se você fez uma venda para o cliente, não é só vendeu e acabou. Sabe? Tem tudo em relação, tipo, pô, fiz um trabalho pós, com... né? Fiz um trabalho com o Luan, pô. O cara foi gente boa, chegou, entendeu quais eram as minhas dores em si e fez uma peça gráfica de uma forma que conseguiu transpassar aquilo que eu penso. Massa, vai fazer com que ele fique bem visto você fique bem visto em relação a outras pessoas. Agora, se você usou 100% de automação, pô, eu fui falar com o cara tinha um robô no WhatsApp, velho. Eu não falo com robô. E tipo, enrola demais pra você chegar até um atendente de fato, né? É basicamente você ligar e ficar lá esperando uma hora o atendente atender, né? A pessoa que vai estar lá atender a ligação. É a mesma coisa que você estar no WhatsApp ali respondendo um monte de pergunta e demora para o atendente lhe responder. E quando você tá no WhatsApp, você tem algo específico para falar e não tem nas opções de marcar ali. Como é que o cara vai chegar em contato com você? Isso. Ou seja, o que seria algo que facilitaria se torna uma barreira. Uma barreira, verdade. Estou falando isso, eu lembrei do caso agora da Magalu, né, a Magazine Luiza. Criaram a Magalu, né, aquela boneca, o avatar, né, da Magalu, se tornou uma inteligência artificial por trás, né, porque hoje ela interage com o público como se fosse um ser humano. Tem gente que trata ela como se fosse uma humana de verdade, né. Então, assim, eu vi que saiu uma notícia que as ações da Magalu têm caído, as vendas têm caído. Eu não entrei nessa notícia para entender melhor o que foi, né? Mas, na minha concepção, eu acredito que tenha sido também por conta dessa robotização, né? Por conta dessa falta de humanização por trás. Porque a gente compra um produto, às vezes dá um problema, às vezes é um problema, é uma complicação para você resolver aquilo, porque tem toda uma robotização por trás, tem toda uma barreira, né? Para você chegar de fato a um atendente e resolver aquilo de uma maneira tão simples, né? Então, acredito que isso interferiu sim no que a Magalu estava se tornando, que ela está hoje indo de ladeira abaixo. Isso meio que tira o brilho, né? Sim. Tudo que você vai fazer, ele tem uma essência por trás. Sim. Mesmo quando vai fazer a compra de algum produto, você tem toda uma experiência. E quando você é quebrado em relação ao que era feito antes, se torna totalmente ou ama ou odeia. Isso. Né? Pode ser uma experiência legal, você falou, teve um atendimento rápido em relação à inteligência artificial, fez a compra, levou para casa, morreu o boi. Mas quando tem aquele caso que você tem problema com o produto e você tem que entrar em contato com o suporte, aí vem aquela música que parece que não tem fim, acho que aquela música tem umas 4 horas de duração, viu? Vem aquela música que parece que não tem fim para você falar com uma pessoa, ela passar para outra, cara, isso é tão complicado. É complicado. Então acho que sim, e tem mexido muito em muitas empresas hoje que não tem, né, filtrado esse limite aí de até que ponto eu posso usar uma inteligência artificial na minha empresa. Então, acho que os empreendedores que estão nos assistindo aqui, você que está começando seu negócio, você que já tem seu negócio aí, não importa o ramo, tá? Você tem que ter essa concepção. A que ponto eu posso usar a inteligência artificial? Se você tem um restaurante, algo que seja do ramo alimentício, você não vai criar uma imagem de alimento na inteligência artificial para postar no seu Instagram. Você tem que criar algo de fato real, né, para chamar a atenção do seu cliente. Então, aí é que tá. A que ponto eu posso usar a inteligência artificial? A que ponto eu posso colocar isso na minha empresa? A que ponto eu posso implantar? Para que não venha me prejudicar e aí a sua empresa
entrar aí numa área perigosa, né? Em uma resolução sobre isso tudo que a gente chegou a debater e tal, inteligência artificial para o meu negócio funciona sim ou não? Funciona. Porém, é aquele lance, você tem que nivelar o uso da inteligência artificial e aliar com a capacidade de produção dos colaboradores em si, tanto da sua capacidade de produção. Porque não pode deixar de ter humanização para ter só uma robotização, porque aí você não tem tanto prospecção de clientes e nem muito menos o dinheiro no final do mês para pagar os boletos, né? Com certeza, Isso né? é O que é interessante. É que é importante. E pagar as pessoas que trabalham lá também, né? Mas é isso, pessoal. Foi um papo excelente que a gente conversou aqui. É um assunto que está muito em alta. A inteligência artificial, acredito que a gente vai trazer mais sobre isso futuramente. Daí que for surgindo coisas novas, né? Todo dia está surgindo uma coisa nova. Então você que teve essa dúvida, como o Vinícius falou, tenha essa nivelação, tá? Entenda em a que ponto isso vai me ajudar na empresa. Se é viável, né? Se é viável em si para estar utilizando na empresa, né? Sim. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês que estão assistindo tenham gostado. Se inscrevam, curtam. Tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que a gente vai estar respondendo, tá? Então, aqui eu agradeço e até a próxima. Tchau.